esse arrependimento, mudar de direção. Um homem que negava, agora confessa Jesus. Está vendo a diferença? É a diferença de Judas. Judas teve remorso. Ele se sentiu mal, ele se sentiu que não deveria ter feito aquilo, mas ele não mudou de vida, ele não buscou o Senhor, ele não buscou uma transformação, ele não se ligou ao Senhor de novo. O que ele fez? Ele foi suicidar. Então, remorso é diferente de arrependimento. O batismo de João era um batismo de arrependimento, mas Jesus era perfeito, não tinha pecado. Ele ia arrepender-se de quê? De nada. Por que ele precisava ser batizado então? Aquele momento era uma identificação de Jesus com os pecadores. Ele não tinha pecado, mas ele estava assumindo uma forma de pecador. Por quê? A partir daquele momento, ele ia começar a carregar cargas que não eram dele. Ele ia começar a carregar enfermidades. Lembra que a Bíblia fala que ele era um homem de dores? Lembra que eu citei na aula da escola dominical passada que as enfermidades são consequências diretas ou indiretamente ligadas ao pecado? Jesus não tinha enfermidades até então, mas ele começou a ser um homem com enfermidades, carregar cargas que não eram dele, que não eram providência de pecado dele, porque ele nunca pecou, mas agora ele assumiu uma posição de pecador. Por isso que ele passou pelo batismo. Amém? Ficou claro isso? Então, a partir desse momento, é importante a gente falar, acontece um episódio muito interessante. Jesus, depois do batismo de João, a Bíblia fala que Deus fala do céu uma afirmação. Qual afirmação é essa? Esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer, que eu me comprazo. Não é isso? Foi uma afirmação dos céus. Deus falou, esse é o meu filho. É esse aqui. Eu tenho prazer nele. Depois desse episódio, a Bíblia fala que o Espírito conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O que acontece aqui, irmãos? Qual que é a primeira frase que o diabo fala quando ele começa o seu discurso com Jesus, a sua conversa com Jesus? Deus tinha afirmado lá que Jesus era o seu filho. O diabo já começa a colocar uma dúvida. Ele faz uma pergunta: se és filho de Deus? Está vendo, irmãos? Aonde que nasce, onde que brota a tentação? Porque Deus faz afirmações na palavra. O diabo começa a plantar dúvidas. Ele tinha acabado de ouvir que era o filho de Deus, em quem Deus tinha prazer. Mas logo depois, lá no deserto, lá na provação, ele estava ouvindo aquela pergunta: se és filho de Deus? Meu parênteses aqui, quantas vezes a gente não ouve isso no nosso dia a dia? Se é crente de verdade, se você serve a Deus, se Deus tem prazer na sua vida, por que você está passando isso? Por que essa derrota? Por que essa perda? Por que aquilo está acontecendo? Por que você não venceu ainda? Por que não chegou aquele tempo que você tanto fala? A gente não ouve muitas vezes isso, mas essa é uma semente plantada pelo diabo. Jesus venceu essa batalha no deserto com a palavra. Ele usou todas as vezes, cada resposta que ele deu, ele fez citações no livro de Deuteronômio. Ele usou a palavra na íntegra, ele começou a citar a palavra. Então, quer vencer as suas tentações? Use a palavra. A palavra vai te dar força e poder para vencer. Amém? Então, são parênteses e vamos seguir no livro de Mateus. Pode passar, cara. Logo depois, Jesus, saindo do deserto, ele vai começar o seu ministério. Mas, mais uma coisa importante para a gente seguir já para o próximo bloco de capítulos, é dizer que Jesus venceu a tentação no deserto com tudo desfavorável. Já perceberam isso? Ele estava, primeiro, sozinho.
Segundo, com o tentador. Terceiro, no deserto, não tinha nada favorável, não tinha alimento, e ele estava com fome, estava de jejum, não deixa de ter fome, o corpo não tem necessidade, estava tudo desfavorável. Não tinha água, não tinha alimento, estava em jejum, e o tentador fazendo várias propostas para ele negar o Pai, para ele negar a sua missão. Agora a gente faz um contraste muito grande com Adão, lá no Éden. Vejam como que é diferente a situação. Adão tinha todos os dias a voz de Deus que falava com ele na direção do dia. Adão estava dentro de um jardim, tinha alimento à vontade, tinha água à vontade, tinha paz, não tinham espinhos, não tinham venenos, não tinha nada de ruim, só tinha uma ordem de Deus dizendo: não prova da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era só essa restrição, tudo era favorável, e mesmo assim o homem pecou. O primeiro Adão caiu com tudo favorável, mas o segundo Adão, que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão, ele venceu com tudo desfavorável ao mundo. Esse é o Jesus que nós servimos, por isso nós o amamos. Amém? Podemos seguir? Segundo bloco de capítulos. Essa é uma parte muito especial do livro de Mateus. Ela é muito estudada. Eu tenho um livro de quase 400 páginas só sobre o Sermão do Monte. Se os irmãos quiserem um tema, uma parte da Bíblia para estudar durante muito tempo, para encontrar riquezas muito grandes, eu indico esses capítulos de Mateus. Mateus 5 a 7, conhecidos como o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, as beatitudes, bem-aventurado aqueles que choram, lembra desse texto? Está lá em Mateus 5, 6 e 7. Jesus ensina a respeito da oração, a respeito do jejum, a respeito do comportamento do crente. Se a gente fosse dar um nome para isso, para esse bloco de conteúdo do livro de Mateus, seria a plataforma do reino. Já viram plataformas? Como é que funciona a plataforma? Você entra na plataforma e ela tem várias características. Ali Jesus vai apontar, vai mostrar, vai ensinar quais são as características dos súditos do reino. É ali que a gente vai encontrar Jesus falando para quando ferir uma face, você dá outra. É ali que a gente vai encontrar sobre a milha, que eu falei, né? Se te obrigar a caminhar uma milha, caminha corrida duas. É nessa parte. Ali ele vai mostrar o caráter do crente. Ali ele vai mostrar o caráter daquele que vai servir a ele, que não dá o troco, que não se vinga, mas que ama, mas que ora, mas que jejua, mas que perdoa, mas que tem misericórdia. Toda a característica do crente. Você quer saber qual é a essência do crente? Leia esses 3 capítulos, medita neles, estuda eles, e você vai entender o que Deus quer de você, o que Jesus quer que você seja. Amém? Pode seguir, nossa hora está correndo. Capítulos 8 a 9, 8 e 9, né? Nós encontramos aqui alguns registros de milagres. Para resumir, nós temos vários milagres de Jesus nessa parte. Para resumir, esse texto que eu coloquei aqui, ele resume tudo, que Jesus tinha poder sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre a natureza, sobre o pecado e sobre a morte. Nós encontramos Jesus operando milagres em todos esses níveis, ele perdoando os pecados, ele ressuscitando os mortos, ele curando enfermidades, ele expulsando os demônios, mostrando que ele era Senhor de tudo, ele governava tudo, estava tudo debaixo das mãos dele. Amém? Então, quer aprender sobre milagre, quer aprender sobre a autoridade, aprender sobre o que o seu mestre, o seu Senhor pode fazer por nós, leia os capítulos 8 e 9 de Mateus. Você vai encontrar vários registros desses momentos que Jesus operou milagres. E você quer um milagre também? Leia lá para você ver o que ele pode fazer pela sua vida. Coisas impossíveis sobre a natureza, andar sobre o mar, acalmar a tempestade, acalmar situações difíceis, trazer a vida de novo para aqueles que já tinham morrido. Leia essa parte da palavra que você vai ver o quanto o seu Jesus, o meu Jesus, é poderoso. Amém? Vamos seguir? Capítulo 10,
a escolha dos 12 discípulos, né? Os 12 apóstolos. Destes 12, negou, né, a fé, se afastou de Jesus. Inclusive, pelo registro que nós temos, era o único que tinha um cargo de confiança lá dos 12, não é? Nós temos no mínimo duas classificações entre os discípulos. Uma, nós temos um cargo oficial, que era o de Judas, que era o quê? Do grupo? Era o tesoureiro do grupo. Ele que cuidava das finanças, ele que cuidava da bolsa. E a Bíblia fala, que os irmãos não sabem, e muita gente acha que Judas estava interessado em dinheiro só depois que trocou Jesus pelas moedas de prata, vendeu Jesus. Não. A Bíblia fala que desde o começo ele era ladrão. Então, ele já estava desviando recursos já desde o começo, ele já tinha esse desvio no caráter dele. Não era novidade para Jesus. Talvez os discípulos não sabiam, mas Jesus já sabia da índole de Judas. Mesmo assim, irmãos, mesmo assim, Jesus amava Judas. Uma característica maravilhosa de Jesus, o amor dele é incompreensível. Quando ele anuncia que Judas seria o traidor, os irmãos já viram como que Jesus chama Judas? Amigo, aqui vem. Mesmo Judas fazendo o que estava fazendo, Jesus ainda o chamava de amigo. Jesus ainda estava dando oportunidade para Judas se arrepender. Então, nós não somos julgadores de quem tem desvio de caráter. Muito pelo contrário, nós precisamos orar, amar e, se possível, chegar no nível de Jesus de ter amizade. Acho que a Lina nem sabe disso ainda, no tempo de eu comprar, eu esqueci. Essa semana, uma mulher me procurou lá na loja. Irmãos, eu vou falar aqui para os irmãos, só tem gente madura. Ela me procurou um pouco desesperada. Ela descobriu que o filho dela partiu para o mundo da homossexualidade. Ela está desesperada, um jovem, começou a ficar agressivo, começou a fazer coisa errada, começou a querer beber, começou a querer usar coisas ilícitas. E ela era uma religião pagã, e ela começou a ir nas igrejas, e igreja nenhuma aceitou eles, por causa do que o filho dela era. Irmãos, se nós olharmos para como Jesus tratava esse tipo de coisa, não cabe a nós julgamento, cabe a nós amor, cabe a nós oração, cuidado, estender a mão. Eu me ofereci, eu passei para ela no meu telefone, no telefone do pastor, falei, aqui ele está de portas abertas. Irmãos, eu vou fazer tão pedido que é oficial para os irmãos, se eles virem um culto, abracem. A gente não pode abraçar literalmente agora por causa da pandemia, mas no sentido de cuidar, de não julgar, de não jogar pedra, porque nós não morremos por ninguém. Nosso sangue, mesmo se a gente morresse por alguém, nós somos pecadores, ninguém levar ninguém para o céu, mas nós devemos orar e cuidar. As portas deveriam estar abertas para esse tipo de pessoa. Jesus veio para os enfermos, ele não veio para os sãos. Então nós precisamos desse cuidado. Amém? Um parênteses que eu abri aqui, mas a escolha dos discípulos, voltando aqui para o capítulo 10, é uma escolha que, para muitos, ela é inusitada, ela é diferente, ela é intrigante. Por quê? Eram pessoas simples, eram pescadores, alguns um pouco mais estudados que os outros, eram o cobrador de imposto, que no caso era Levi, Mateus, mas a grande maioria ali eram pessoas simples, pessoas da Galileia, pessoas que eram desprezadas pelos judeus da Judéia, mas Jesus escolheu os 12, já mostrando que ele ia escolher pessoas como nós, que não teríamos direito nenhum, que não temos status nenhum social, que não temos reconhecimento e nem direito a nada de nível social, econômico, como se não fizesse diferença para os poderosos. Mas Jesus escolheu aqueles pequeninos, como escolheu nós. E vejam, irmãos, a diferença entre eles era muito grande. Alguns eram tão calados que a gente lê os evangelhos todos e a gente não encontra hora nenhum deles falando nada. Outros duvidavam, outros, chamados de filhos de trovão, de Tiago e João, eram pessoas que viam o negócio errado, já queria
Posso mandar cair fogo do céu para matar eles? Posso orar para isso? Nós temos o famoso Pedro, né, que cortava a orelha dos servos do sumo sacerdote, que negou Jesus, que pediu para andar sobre as águas. Um Pedro que, quando fazia uma pergunta, ele era o primeiro a responder, mesmo sem saber o que estava falando. Encontramos assim, pessoas acanhadas, pessoas extrovertidas, pessoas que ficam quase que no anonimato. A Bíblia só registra o nome deles. A gente não vê obra nenhuma, a gente não vê fazendo nada, mas eram os apóstolos. Foi em cima deles que a igreja foi fundada, porque Jesus escolheu homens como nós. Bem? Vamos seguir? Capítulos 11 e 12, nós encontramos mais alguns discursos de Jesus. Eu coloquei ali alguns principais, temos outros, mas a estratégia de Satanás, o sinal de Jonas, que os fariseus pediam um sinal, e ele disse: não, nenhum outro sinal será dado senão o sinal de Jonas. É nessa parte que a gente vai encontrar. É nessa parte que a gente vai encontrar ele falando que era o Senhor do sábado, que ele estava acima do sábado, o discurso a respeito das cidades impenitentes. São vários discursos. Nós encontramos aqui uma riqueza grande teológica a respeito da doutrina, a respeito da soberania de Jesus. Bem? Seguindo, capítulo 13, já citamos anteriormente, colocamos aqui uma curiosidade importante, é que dos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a única parábola que se repete nos três é a parábola do semeador. Cada um ali um ângulo diferente, mas a parábola ela é repetida pelos três. Por quê? Ela é a porta de entrada das parábolas, mostrando que o semeador veio semear uma boa semente no coração do homem. Agora, se vai produzir frutos, se o terreno é bom, se tem dificuldades, isso tudo são determinantes e fazem diferença na igreja. A gente tem que olhar para o terreno pedregoso e não condená-lo, como muitos, quando pregam essa parábola, só chega lá na terra boa e fala: pois então, nós somos a terra boa e a semente nasceu no nosso coração. Não, irmãos. O intuito da parábola é também trabalhar os outros terrenos. Se você conhecer um terreno que o coração dele é pedregoso, que o coração dele é cheio de espinhos, a porta do evangelho vai ficar fechada para essa pessoa? Não. Esse coração precisa ser trabalhado para ficar pronto para receber a boa semente. Esse é o intuito, essa é a porta de entrada das parábolas. E o capítulo 13 todo vai falar sobre as parábolas do reino. Bem? Seguindo, capítulos 14 e 15, Jesus cuidando da multidão. Nós encontramos aqui alguns momentos muito especiais da palavra. Jesus acalmando a tempestade. Na verdade, nesse momento, Jesus estava se retirando com os discípulos para um momento de descanso. Mas o ministério dele não teve descanso. A Bíblia fala que ele saiu, mas a multidão o seguiu. Onde que ele ia, a multidão seguia. Ele entrava na casa das pessoas, quebrava até o telhado para chegar até Jesus, porque ele era o operador de milagres. Bem? Então, encontramos aqui Jesus acalmando a tempestade, multiplicando os pães aqui pela segunda e última vez. Ele multiplica os pães quando ele tem compaixão da multidão, e ele cuida de maneira muito especial da multidão. Ele fala, inclusive, a Bíblia fala que, tendo multidão deles, tendo compaixão deles, não os quis despedir famintos. Aquele momento que ele manda os discípulos comprar comida, e os discípulos comem para essa multidão de gente. Então ele multiplica os pães. Bem? Seguindo. Caminhando já para o final, capítulo 16, nós encontramos aqui no capítulo 16 uma espécie de dobradiça. Vocês vão mostrar o que é dobradiça? A gente fica na porta, faz a porta abrir, uma parte fica fixa e a outra parte é móvel. Aqui nós encontramos exatamente essa situação acontecendo no ministério de Jesus, uma dobradiça, uma virada do ministério. Por quê? No capítulo 16, Jesus ele vai se apresentar como o
aquele que veio para morrer, apresentando-se como Messias, como aquele que veio para morrer, aquele que veio para ser sacrificado, aquele que veio para entregar a própria vida. A partir daquele momento, o ministério de Jesus, de curas, de multiplicação de pães, de popularidade, começa agora a mudar. Já não é mais um ministério de popularidade. Tanto que a multidão depois o aperta para ele voltar a ser aquele popular curador de enfermidades, operador de milagres. Mas Jesus estava determinado. A resposta dele para a multidão é: fixai os vossos ouvidos nesta palavra. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. A multidão estava tentando persuadir Jesus a voltar para aquele ministério de milagres, de bênção, de alegria, de multiplicar pão, de expulsar demônio, que é uma bênção. Às vezes, para nós, é o que é mais conveniente. Era conveniente para a multidão, mas Jesus falou aquela palavra firme: fixai os vossos ouvidos nesta palavra. O Filho do Homem vai ser entregue. Ele saiu daquele lugar determinado a descer para Jerusalém e a ser entregue nas mãos dos homens. Essa aqui é a dobradiça do capítulo 16. No capítulo 16 a gente vai encontrar coisas muito especiais também, como a transfiguração. Jesus se transfigura no monte. Nós vamos encontrar Pedro querendo fazer lá as cabanas, fazer os tabernáculos para Moisés e Elias, que eles se revelam naquele momento da transfiguração. O livro de Lucas, fugindo um pouquinho de Mateus, só para os irmãos entenderem, o livro de Lucas relata que a pauta da reunião, o assunto da reunião entre Jesus, Moisés e Elias, os irmãos sabem qual que era o assunto da reunião? O assunto era a respeito do seu êxodo. A palavra, inclusive, no grego lá é êxodo. O êxodo que nós conhecemos, de saída. O que era o assunto? Da saída dele para a Galileia, o êxodo dele da Galileia para voltar para a Judéia e morrer na cruz. Por que êxodo? O que é êxodo para nós? Saída do Egito, não é isso? Por que Jesus ia ter que enfrentar o êxodo dele? Porque nessa descida para ele morrer na cruz, ele ia libertar uma igreja do cativeiro do mundo, do cativeiro do pecado. Esse era o assunto que Moisés, Elias e Jesus conversaram lá no momento da transfiguração. Não está no livro de Mateus, está no livro de Lucas, mas só para complementar os irmãos se localizarem nessa parte. Tá bom? Pode seguir ali? Mais um. Capítulo 17 a 20. Aqui começamos a falar da transfiguração, alguns discípulos, alguns discursos, mais algumas parábolas e um assunto muito importante, talvez tenha sido os últimos assuntos que Jesus tratou no seu ministério. Depois disso ele começou a tratar só com a hipocrisia dos fariseus e depois disso ele já foi direto para ser traído e ser preso, crucificado e morto. Mas um dos últimos assunto que dá pau para canoa até hoje, é o assunto a respeito do divórcio. Pensa num assunto polêmico, difícil, e as igrejas tratam, é uma dificuldade, mas se os irmãos olharem para a simplicidade da palavra e para a firmeza da palavra, não é um assunto tão difícil assim de ser tratado, mas precisa ser bibliocêntrico. O problema é quando começa a sair da Bíblia, aí é um monte de confusão. Por quê? Os fariseus apertaram Jesus a respeito do divórcio. E aí, pode divorciar, não pode divorciar, como é que é esse negócio? Só uma história rápida aqui para os irmãos, alguns minutinhos ainda. Haviam dois rabis naquela época. Eu coloquei nessa parte. Está na próxima parte. Que era o rabi avô de Gamaliel, que era o rabi Eliel, e um rabi chamado Shammai. Eles eram de escolas distintas, cada um defendia um ponto de vista a respeito do divórcio. O primeiro, Eliel, ele defendia que qualquer coisa que acontecesse dentro do casamento era motivo para divórcio. Tipo, se a mulher queimar o arroz, o marido pode se separar dela.
Se o marido chegar atrasado na hora que tinha marcado, a mulher pode separar. Qualquer motivo era motivo para separar. Já a outra escola, a escola de Shammai, defendia os princípios bíblicos, que só perante o adultério, só perante o homem o casamento foi dado para ser para sempre. Era uma escola mais conservadora. O problema dessa escola conservadora é que João Batista também defendia os conceitos dela. Quando João Batista usou esses conceitos que são bíblicos com Herodes, o que aconteceu? A cabeça dele foi ofertada numa festa. Morreu por causa disso, por causa de defender a palavra. A região que os fariseus perguntaram a Jesus sobre o divórcio era a mesma região que João Batista falou a respeito do adultério de Herodes e que ele morreu por causa disso. Está vendo a artimanha por trás da pergunta? Não era só uma pergunta para saber o assunto. Na verdade, era uma trama para matar Jesus. Como funcionou com João Batista, vai funcionar com ele também. Vamos acabar com esse negócio agora. Só que Jesus, ele responde a pergunta usando a palavra. Não tem deslido na Escritura? Desde o princípio não era assim. Mas, por causa da dureza do nosso coração, Moisés permitiu a carta do Espírito. Então, foram as últimas coisas que Jesus tratou sobre o mistério. Pode seguir? Mais um. Capítulo 21 é um capítulo muito bonito. É uma profecia maravilhosa a respeito de Jesus. É histórico, mas também é profético. E a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que aconteceu historicamente, mas ainda tem uma parte profética que Jesus vai entrar para governar em Jerusalém, lá no milênio, mas não é o nosso assunto agora. A entrada de Jesus em Jerusalém, o povo, a multidão gritando Hosana nas alturas, bendito é o filho de Davi. Engraçado, está vendo como é que a multidão muda? Essa multidão que gritava Hosana ao filho de Davi, alguns dias depois estava gritando crucifica, crucifica e solta Barrabás. O que a gente aprende com isso? A gente não pode ir com as correntes do que as multidões vão falando. Multidão no Facebook, multidão nos congressos, no Congresso, multidão na Câmara, multidão na política, multidão nos livros. As multidões de conselhos, irmãos, elas são mutáveis. A Bíblia lá em Salmos fala que esse mundo foi fundado em cima de correntes. Já viu corrente de água? Tem um pouquinho de água aqui, daqui a pouco ela já passa, já ela chega no outro, está passando. Por quê? Ela passa, é passageiro. A multidão, a vontade da multidão, o conceito da multidão são passageiros. Essa entrada triunfal foi muito bela, mas aquela multidão era uma multidão hipócrita. A morte de Jesus teve culpa do povo, teve culpa das autoridades, teve culpa dos judeus e teve culpa dos romanos. Ninguém se excusou, todos participaram para matar o Salvador. Bem? Pode seguir? Capítulo 22, alguns últimos discursos de Jesus, algumas parábolas, a questão do tributo, ele também deixou para falar isso no final, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, a parte de pagar os impostos, né? De separar as coisas espirituais das coisas materiais. O maior dos mandamentos, foi um dos últimos discursos também. Qual que é o maior dos mandamentos? Qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a esse, está escrito desse jeito lá, né? E o segundo semelhante a esse: amar o seu próximo como a ti mesmo. Em cima desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está tudo resumido nesses dois. Então, quando a gente tiver um tempo favorável, nós vamos falar sobre isso. Sobre as duas tábuas, era uma de mandamento espiritual, a outra de mandamento físico, humano. Mas não é o nosso momento, não. Jesus é o Senhor até do próprio Davi, né? Aquela parte que Mateus cita, né? Que Davi falou o Senhor, é o meu Senhor, falando a respeito de Jesus. Pode seguir? A gente ir para o final. 23. Aqui nós encontramos um discurso muito duro de Jesus, muito firme, que era a repreensão da hipocrisia dos fariseus. Aqui, já no final do ministério, a partir dali ele ia ser preso, ele começa a falar com verdades nuas e cruas na cara dos fariseus, da hipocrisia deles, que eles falavam, não faziam, que eles colocavam cargas no ombro do povo que eles mesmos não carregavam.
não levantavam nem um dedo para carregar. E ele termina toda essa repreensão fazendo um lamento sobre Jerusalém, porque todos que ele tinha enviado antes dele, aqueles homens, aqueles fariseus tinham matado. Aquela famosa palavra de mataram os meus profetas, e Jesus chora sobre Jerusalém. Aliás, uma das únicas vezes que Jesus chorou, a gente conta duas vezes, ele chorando da morte de Lázaro e ele chorando sobre Jerusalém. Seguindo, capítulos 24 e 25, também é mais um capítulo que a gente ficaria a noite toda falando sobre eles, que é a respeito do sermão profético. Aí eu separei algumas coisas resumindo, Jesus falando que vai ter juízo final, vai ter julgamento, vai ter ressurreição, vai ter condenação dos pecadores, vai ter bem-aventurança, vai ter novo céu, vai ter nova terra. Aí entra a preparação, a parábola das virgens, das sábias, das prudentes, a parábola dos talentos e, por último, Jesus fala do juízo final, concluindo o sermão profético. Seguindo, capítulo 26, a orquestração da tradição. Como eu disse aqui, o povo, as autoridades, os judeus, os romanos, todos tiveram uma parcela de culpa na traição de Jesus. Todos eles. Foi uma trama armada diretamente por Judas e os fariseus, e os doutores da lei, os sacerdotes, mas em volta de tudo tinha a responsabilidade do povo e das autoridades, tanto dos gentios quanto dos judeus. Todos tinham a responsabilidade na traição de Jesus. Aí está aqui os pontos a ponto do que aconteceu até chegar na sua prisão e até chegar no seu julgamento, Jesus diante do tribunal das autoridades. Pode seguir? A gente está correndo agora no final porque o tempo não deixa de falar muito mais. Mas todos esses capítulos têm muita coisa para a gente aprender. Capítulo 27, a crucificação. A gente encontra aqui o final do julgamento de Jesus perante Pilatos, o remorso e o suicídio de Judas, a crucificação, a morte, o sepultamento e depois do sepultamento a orientação de Pilatos para os soldados guardarem o sepulcro de Jesus. Pode seguir? Último capítulo e aí a gente vai encerrar por aqui. A ressurreição e a grande comissão, a grande responsabilidade do dia. Encontramos aqui a ressurreição de Jesus, o que ele fez durante o período que ele ficou aqui com os discípulos, com a igreja, e depois no final a comissão que ele dá aos discípulos, que foi o texto que nós lemos no começo: vide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Foi a responsabilidade que ele deu para nós, e o livro encerra com uma palavra de esperança para a igreja, para nós,